Todos já sabemos que muitas coisas são cortadas quando animes e mangás ganham adaptações, certo, amigos? Isso já é uma coisa bem fixada, muito comum e que todos nós já conhecemos muito bem. Diversas obras, na verdade quase todas elas praticamente, sempre acontece isso, cortes e mudanças. E com certeza, quem já viu o anime ou o mangá de Overlord pode ter pensado sobre o que houve com algum personagem ou como funcionava alguma coisa e essas paradas. Essas curiosidades de quem só assistiu o anime poderia ter, afinal na Light Novel é tudo muito bem explicadinho, ou se não deixou alguma coisa explicada é para explicar mais tarde. E hoje eu vim aqui novamente justamente para te contar sobre isso, meus amigos, 15 curiosidades que você poderia não saber sobre Overlord. Então nada mais justo do que começar tudo isso com o seu likezão aqui embaixo, certo, companheiros? Porque o seu like, o seu gostei me ajuda muito e me apoia profundamente. Então deixa o like, deixa o seu gostei aí e apoie o meu vídeo, apoie o meu canal e não se esqueça de se inscrever aqui também, porque assim você fica por dentro de todos os meus vídeos que eu sei que você vai gostar. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, no vídeo passado de Overlord eu falei sobre como a Shao-Chi era considerada a guardiã de andar mais poderosa de Nazarick por ser muito equilibrada em seus status, certo, meus companheiros? Porém, vocês sabiam que se nós falarmos sobre poder bruto, força bruta ali ó, destruindo parede com um socão, na verdade o Gargantua seria o guardião mais poderoso? Exatamente, se for poder físico, força bruta, apenas força, não levando em consideração outras coisas, Gargantua assim seria o guardião mais poderoso de Nazarick. Mas, por ser um golem, infelizmente ele não tem tomada de decisões e nem consegue bolar estratégias ou aprender táticas de ataque melhor. Ele apenas segue fielmente o que o seu mestre, nesse caso o Momonga, manda que ele faça. Se o Gargantua conseguisse uma consciência própria ou tivesse sido feito desse jeito, sem sombra de dúvidas, ele seria um dos monstros mais bem ranqueados dentro de Overlord, sendo, sem sombra de dúvidas, um dos guardiões mais potentes dela. Em segundo lugar, e inclusive falando sobre o Gargantua ser um golem sem vontade própria, ele também é diferente dos outros NPCs de Nazarick, o que é bem legal por sinal. Os NPCs de Nazarick normalmente são NPCs bônus que os membros da guilda, no caso os Supremos, ganharam através de cash ou alguma coisa especial dentro do jogo, seja algum evento, alguma data comemorativa ou algo do tipo. Eles são NPCs bônus customizáveis que eles ganharam ou compraram com dinheiro da vida real. E então com esses NPCs bônus, eles os customizaram e então deram a vida aos NPCs que nós já conhecemos na obra. Mas o Gargantua não, meus amigos, ele não é um NPC bônus, ele é um golem, e isso por si só já é diferente. Ele não é uma coisa comprada, e sim uma mecânica do jogo, faz parte do próprio sistema do Yggdrasil. Ele foi criado através do sistema que permite que jogadores criem e customizem golems controláveis e programáveis, o que é bem legal por sinal, porque ele é bem diferente dos outros, embora não tenha consciência própria. Em terceiro lugar, que o cajado de Aiz-Urgon é extremamente poderoso e valioso, todos nós já sabemos muito bem disso. Mas vocês sabiam que há algo nele além desse valor por causa do seu poder ou custo? Ele é um item sem sombra de dúvidas de nível altíssimo, de alta classe, que rivaliza com alguns itens mundiais, dependendo, é claro, da força do item mundial. Porém, ele ainda é feito por players. Ele é um item feito sob medida para um player feito por outro. Nesse caso, ele é um item que foi feito em conjunto por todos os membros da guilda Aiz-Urgon, sendo, sem sombra de dúvidas, um dos maiores, se não o maior trabalho de todos eles em conjunto, além de, claro, a conquista da tumba, onde, é claro, eu considero esse cajado um dos 3 maiores acertos de toda a guilda. Mas o que você acha? Comenta aí, porque eu quero saber sobre a sua opinião. Em quarto lugar, e ainda no cajado de Aiz-Urgon, mesmo sendo um item sob medida criado pela guilda, era muito difícil ele ser usado por 2 motivos. O primeiro eu já falei aqui no canal anteriormente, por ele ser muito valioso. O Momonga sempre andava com uma réplica, enquanto o original está guardado bem nas profundezas da tumba de Nazarick, para evitar que ele seja roubado ou perdido. E o segundo, a novidade, é que ele é extremamente poderoso e destrutivo, tão destrutivo que era chamado e visto como a queda da grande tumba de Nazarick. E claro, por causa de todo esse poder que desencadearia uma grande destruição caso fosse usado, ele nunca
nunca era usado, onde nesse caso ele era mais exibido, em vez de usado, ele era exibido para mostrar o poder da guilda, o valor da guilda Aiz-Urgon e claro, o status que eles possuíam com esse cajado. Porém, não esqueçamos, ele tem um grande poder por trás dele. Em quinto lugar, e eu acho que eu já falei isso anteriormente no meu vídeo sobre guardiões, mas vocês sabiam que a aura tem um grande potencial muito pouco explorado? Dentre os guardiões, sem sombra de dúvidas, a aura é considerada uma das mais fracas em combates próximos, combates corpo a corpo e essas paradas todas. Mas quando nós falamos sobre combate conjunto, isso muda completamente de figura. A aura brilha mesmo quando ela luta em conjunto com outras pessoas, principalmente se forem bestas que foram domadas por ela ou invocadas por ela também, onde é claro a sinergia entre ela e uma convocação dela é muito maior do que com outras pessoas. E claro, utilizando desse fato, ela é uma ótima guerrilheira, sendo a pessoa que você gostaria de ter em uma guerra de guerrilha. Em sexto lugar, e falando na Rubedo, que eu já citei em outros vídeos anteriormente, ela é a irmã da Albedo e Nigredo, embora seja bem diferente das outras duas de várias formas diferentes. A primeira é que, bom, embora ela não tenha aparecido oficialmente na obra ainda, muitos teorizam que ela é meio que um robô ou tem uma aparência mais robótica ou algo do tipo, por causa de suas falas e do que vimos sobre ela até agora. Outra coisa é que ela segue fielmente as ordens de Ainz e apenas as dele. Ela ignoraria todas as ordens que qualquer pessoa além do Ainz dessem a ela, mesmo que fossem ordens da Albedo, que seria uma das pessoas com o maior cargo dentro da tumba de Nazarick. A única forma de alguém que não seja o Ainz comandar a Rubedo é caso o Ainz em pessoa chegue na Rubedo e diga: ó, a partir de agora você vai seguir os comandos dessa pessoa aqui. Essa é a única forma de ter a obediência dela, caso, é claro, o Ainz queira que você tenha. Em sétimo lugar, e eu já falei aqui no canal várias vezes, sobre como os jogadores de Yggdrasil já vieram até esse mundo antes do Ainz, certo, meus amigos? Mas vocês sabiam que, na verdade, muitos deles já foram? Eu já citei como os 6 grandes deuses, que foram os primeiros, supostamente, a verem esse mundo 600 anos atrás, já eram jogadores. Os 8 reis da ganância também eram jogadores. E claro, além deles, outras pessoas também já vieram até esse mundo com algum tempo de diferença entre eles. Porém, se você fizer as contas, muitos deles já vieram sim, e isso é surpreendente, porque às vezes nós nem notamos isso em primeiro lugar. Os 6 grandes deuses, 2 dos 3 heróis, 8 reis da ganância, só que já deu 16 jogadores. Junta com o Minotauro Sábio e o homem que morreu para o Dragon Lord, ficaram 18. Sim, nem é 17, é 18 pessoas, meus amigos. Para você ter ideia, 20 jogadores já vieram para esse mundo e nós quase nem prestamos atenção nisso, já que, bom, alguns deles vieram em grupos, então é mais fácil falar sobre o grupo do que com uma pessoa individual. Então sim, contando com Momonga, 19 jogadores já vieram sim até esse novo mundo, coisa de louco, doideira, muitos deles já vieram mesmo. Além de, claro, nós não estamos contando a possibilidade de que outros já possam ter vindo e nós não sabemos ainda no caso. Em oitavo lugar, e agora falando sobre o Momonga, sabemos que nesse mundo ele pode ser facilmente descrito como o maior poder ou o mago mais poderoso de todos e esse tipo de coisa. Mas na real, isso é apenas por causa do jogo. Claro, isso é óbvio, mas pensem comigo um pouquinho aqui, tá? Tirem os itens lendários dele que mal existem nesse novo mundo. Tirem as habilidades que ele trouxe do jogo, vem apenas aquelas que já estavam nativas nesse mundo. Literalmente, se o Ainz fosse um nativo desse mundo ou usasse coisas apenas desse mundo, ele sem sombra de dúvidas seria um mago de altíssimo nível, porém não o mago supremo. Não, ele não seria o mais poderoso. Embora seja óbvio que as skills e os itens ajudam muito ele, às vezes eu acho que tem pessoas que não sabem disso ou não aprendem a diferenciar essas coisas. Mas sim, o Ainz é muito poderoso, principalmente por causa de itens e, claro, habilidades bem específicas que algumas vêm com itens também. Ou seja, o Ainz não é o mais poderoso apenas porque ele é forte, e sim, ele conta com a ajuda de itens e habilidades. Em nono lugar, e falando um pouquinho sobre o nível de poder do Ainz e de outros jogadores, tendo em vista como vários outros jogadores já vieram sim até esse mundo antes do Ainz, e todos eles também tinham nível máximo, nível 100, muitas habilidades e, claro, muitos itens lendários. Vocês sabiam que os dragões não são nada para eles? Tipo, é claro que nós já sabemos que se o Ainz quiser extinguir os Dragon Lords, ele poderia fazer isso com muita facilidade, afinal o cara é o Supremo, ele é o Overlord. Mas é um fato de que
cada jogador que já veio até esse mundo equivale a mais ou menos uns 5 Dragon Lords, ou seja, um jogador é mais poderoso que 5 Dragon Lords, normalmente fazendo a medida de poder entre eles. Porque é claro, se você comparar, o Dragon Lord, no caso, o Platinum Dragon Lord tem um nível de poder de um Demiurgo ali mais ou menos. Então sim, os jogadores, não os NPCs, os jogadores são muito poderosos. Em 10º lugar, e falando um pouco da Rubedo novamente, é dito na obra que a Rubedo é o NPC mais poderoso de Nazarick, onde nenhum outro teria chance com ela, sendo que a Rubedo poderia até mesmo bater de frente com o Supremo. Sim, na verdade é dito que o Touch Me, o Supremo mais poderoso de Nazarick, poderia perder para a Rubedo dependendo da situação. Caso o Touch Me não tivesse um preparo completo e claro, não trouxesse todos os seus itens, ele poderia sim perder para Rubedo, mostrando que ela é forte bastante para lutar de frente e talvez ganhar contra o mais forte Supremo. Porém, também é dito pela Momonga, meus amigos, que no 8º andar de Nazarick existem 4 seres que poderiam bater de frente e vencer tranquilamente a Rubedo. Ou seja, a Rubedo, que é a arma mais forte do Ainz, que bate de frente contra seres supremos, a mais forte de Nazarick. Existem 4 coisas, seres ou pessoas mais poderosas do que ela no 8º andar. Em 11º lugar, vocês sabiam que os maiores e menores guardiões da tumba seriam o Gargantua e o Victim? Obviamente, o Gargantua não é o menor, afinal ele é um colosso de 30 metros de altura, onde inclusive uma coisa bem legal é que ele é inspirado em um gigante chamado Gargantua da literatura francesa. Fica a referência para vocês. E claro, por outro lado, se o Gargantua é o mais alto, é claro que o Victim, esse feto voador estranho pra caramba, seria o menor deles, contendo apenas 1 metrinho de altura, 100 centímetros ali de pura carne rosa, estranha, deformada e voadora. Em 12º lugar, e falando um pouco mais sobre o Victim, inclusive, uma coisa cabulosa que eu passei muito tempo sem perceber até aprender mais sobre esse mundo de Overlord, é que o Victim, esse feto voador, na verdade é um anjo, meus amigos. Exatamente, o Victim é da raça heteromórfica chamada anjo. Ele é um ser angelical, um arcanjo no caso, sendo literalmente um ser divino, digamos assim, onde inclusive ele também reside em um lugar chamado Árvore da Vida, conhecido também por Sephiroth, que, bom, é outro nome angelical e bíblico, sendo bem legal as referências que envolvem ele. Além disso, sendo um anjo e um feto angelical voador, ele também possui trabalhos como santo, mártir e patriota, nos mostrando que sim, ele é focado em uma build de suporte e curandeiro, sendo literalmente um anjo e um feto voador estranho. E uma coisa bem engraçada é que a primeira vez que eu vi ele na minha vida, eu achei que ele era um cérebro voador. Em 13º lugar, e isso eu acho que todos nós já sabemos, mas a Shoutier foi a primeira NPC ou guardiã de andar que chegou a trair e se virar contra o Momonga, onde é claro, ela teria sido morta por ele. Onde, inclusive, naquela época, esse era um dos maiores medos do Ainz, meus amigos. Não que agora não seja um grande medo dele, mas naquela época, esse era um medo muito forte de que aqueles NPCs que agora são pessoas reais, com sentimentos reais e emoções reais, por acaso se voltassem contra ele, por ele não ser um soberano tão bom assim para eles. Ele pensava muito no caso de que eles achassem que ele não é digno e se voltassem e, claro, o matassem nesse mundo. E a Shoutier, os traindo logo nesse momento, aumentou ainda mais a paranoia que ele já tinha, forçando Ainz a agir ainda mais como um soberano, enquanto tem medo de uma possível traição nas mãos de seus próprios subordinados. O que é claro, eu nem culpo ele, já que a Albedo é a maior prova de tudo. Ela está aí caçando os seres supremos porque ela odeia todos eles e ela é apenas uma Momonga. Então, bom, se a Albedo pode fazer isso, com certeza outras pessoas podem talvez não gostar muito dele e querer fazer a mesma coisa com o mesmo. Em 14º lugar, eu falei que a Shoutier foi a primeira pessoa a trair o Momonga, certo? Porque existiram outras pessoas que também traíram ele, infelizmente. E elas duas seriam a Nigredo e a Pestônia, que eu já falei aqui anteriormente, que traíram o Momonga ao desobedecer uma ordem direta dele, que seria matar alguns humanos que eles capturaram durante a guerra contra Restize. E mesmo que eu já tenha falado sobre isso anteriormente, é importante eu falar novamente aqui pra vocês, porque primeiro, a Shoutier traiu, claro, por controle mental. Depois, Pestônia e Nigredo traíram, é claro, por vontade própria e seus próprios ideais. Além de que a Albedo tá aí fazendo umas coisas bem estranhas e suspeitas por trás dos panos. Então isso nos mostra claramente que os NPCs não são absolutamente leais ao Ainz e que sim, eles podem vir fazer um copo d'arte com ele e tirar ele do trono, ou talvez até mesmo, ó,
cortar ele de uma vez por todas como um supremo, imaginem um mundo onde os NPCs se voltam contra Ainz e tomam Nazarick para si mesmos. Seria insano, certo, amigos? E por último, mas não menos importante, em 15º lugar, vocês sabiam que os humanos nesse mundo só são tão poderosos e numerosos por causa dos jogadores? Esse mundo, na verdade, é incrivelmente desbalanceado, meus amigos, e claro, muito perigoso. Onde, é claro, no meio de tantas raças muito mais poderosas do que eles, os humanos eram pouquíssimos em números e eles eram muito fracos. Assim, eles realmente sofriam o perigo da extinção nas mãos de outras raças, principalmente as raças mais poderosas do mundo. A barra aqui estava horrível para eles, e foi nessa época em que, bom, os jogadores começaram a vir até esse novo mundo e então tudo mudaria. Os 6 grandes deuses primeiro ensinaram magia para os humanos, magia de Tyr, o que tornou eles mais poderosos do que eles eram, os ajudando um pouco mais a sobreviver nesse mundo cruel. Além disso, eles também ajudaram os humanos, se engajando em batalhas contra as outras raças, afastando eles e dando domínio para os humanos. Junto disso, eles também inclusive criaram um país, que seria no caso a Teocracia Slane. Depois deles viriam os 8 Reis da Ganância, onde ali, meus amigos, foi para acabar com tudo. Eles ensinaram mais magia aos humanos e quase extinguiram todas as raças do planeta. Não estou brincando, os 8 Reis da Ganância empurraram várias raças para a extinção, apenas para que os humanos fossem soberanos do mundo. E é por isso que hoje em dia eles são tão numerosos e populosos quanto eles são. É literal quando eu digo que sem jogadores, os humanos desse mundo já teriam sido extintos há muito tempo, o que me traz uma teoria bem interessante. E se a entidade que trouxe os jogadores para esse mundo fez isso para balancear o mundo? E se esse mundo estava muito desigual, criaturas muito poderosas ameaçando a sobrevivência de criaturas muito fracas? Então ele falou, não pode acontecer. Trouxe os jogadores e os jogadores meio que balancearam. Humanos ficaram mais fortes e populosos e criaturas poderosas diminuíram em espécie e assim ficaram mais afastadas, meio que dando um equilíbrio para o mundo de certa forma. Talvez seja esse o propósito. Embora aquilo, os NPCs de Nazarick estão quase dominando esse mundo com o Momonga. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham sobre essas curiosidades sobre Overlord? Sinceramente, para mim a mais legal é a dos humanos. O fato de que a humanidade foi a mais impactada pelos jogadores é algo que eu gosto muito, porque você vê as consequências e ações deles. Eu acho isso muito interessante, principalmente porque isso está na história, não é uma coisa atual, é uma coisa que o Ainz olha para trás e vê os resquícios dos antigos jogadores que já vieram até esse novo mundo, e eu gosto bastante disso, principalmente. Mas, novamente, o que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram? Comentei porque eu quero muito saber suas opiniões. E claro, não esqueça, se você gostou do vídeo, deixa o seu likezão, deixa o seu gostei aqui embaixo, meus amigos, porque o seu gostei e o seu like me ajudam muito e me apoiam de diversas maneiras. E se inscreva no meu canal também, porque eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai gostar e futuramente terei ainda mais deles para você assistir. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.